gente, agora está voando o sol aí. Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite a quem já está nos acompanhando. Desculpa, atrasamos aqui 3 minutos por dificuldades tecnológicas aqui, né? Todos 3 médicos envolvidos com tecnologia, não podia dar tudo muito certo. Brincadeira, estamos no horário aqui, começamos. Bom, inicialmente aqui queria apresentar os médicos que estão hoje com a gente. Antes de mais nada, agradecer muito a presença de vocês, né? Agradecer essa gentileza aí de separar o horário da vida. Vocês dois são médicos extremamente ocupados, que eu conheço bem a agenda de todos, e eu sei o quanto não é fácil a gente estar disponível 1 hora aqui no horário da família e tudo mais. Então, queria agradecer o convite, agradecer muito vocês terem aceitado o convite, Dr. Henrique Botura, que é psiquiatra do HC, também médico lá do HC, continua ligado à vida acadêmica, uma das maiores clínicas de psiquiatria do país, aqui na Avenida Paulista, sem dúvida uma fera na área de psiquiatria e na área de sono. Muito bem-vindo, boa noite, Henrique, obrigado por ter aceitado aí o convite. Boa noite, Alex, boa noite, uma satisfação estar aqui, né? Eu acho que, primeiro, agradecer o convite e pelas palavras aí, os elogios aí, e espero poder contribuir aqui, trazer um pouco da mensagem. Acho que a gente está num momento em que a psiquiatria e o sono, que sempre caminham muito próximos, né? Nós estamos vivendo uma fase aí em que, certamente, as manifestações de sono estão muito atreladas à clínica da psiquiatria no momento. Então, espero poder contribuir aí com os seguidores aí, a comunidade aí. Eu gosto de me referir nas nossas lives ao nosso público e da nossa comunidade. Então, espero poder contribuir com a comunidade aí da Unix, com algum tipo de informação que possa ajudá-los a transpor essa fase difícil que a gente está vivendo, com dicas aí e orientações sobre o sono. Boa, eu ia até falar do sono daqui a pouco. Só primeiro eu quero também, de novo, agora agradecer o convite ao Dr. Salomão Carui, que é um expert no sono, te apresentar um pouquinho. O Salomão é lá da gloriosa Escola Paulista, colega nosso, e hoje está envolvido com o sono dos grandes hospitais de São Paulo, faz parte do grupo de sono do Einstein, do Sírio-Libanês, e sem dúvida tem uma atividade clínica intensa relacionada a isso, então vai trazer muita novidade, muita dica boa para quem está assistindo a gente. Bem-vindo, Salomão, obrigado por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz de te reencontrar aqui. Imagina, um prazer a gente poder participar e, como o colega disse, a gente poder partilhar e, se conseguir colaborar com um quer que seja que estiver aí acompanhando, eu acho que a missão já está cumprida. Esses tempos de incerteza, onde ninguém sabe como as coisas vão se desdobrar aí, e realmente o sono é um ponto que o momento de revigorar, recarregar a energia, recarregar as baterias, e eu tenho certeza que tem estado difícil atingir o pleno relaxamento, a parte psicológica aí, desses tempos de incerteza, associado a N outros fatores, até o princípio, a proibição dos locais para se realizar atividade física. Mas vamos lá, o que a gente puder ajudar, e agradecer novamente o convite e sempre me colocar à disposição sua e de todos que estiverem aí acompanhando. Bom, muito bom. Já temos aí algumas pessoas aí online, já temos ao redor de 60 pessoas participando, então eu queria, primeiro introduzir o assunto, né? Bom, a pandemia trouxe um problema de sono pandêmico, né? Muita gente passando por problema de sono, muita gente alterou a sua qualidade de sono, e a gente tem a pandemia como um momento, vamos dizer, atípico e um momento de pico. Mas, na verdade, esse problema de qualidade de sono já é um problema que tem sido bem estudado e bem observado na sociedade moderna já faz muitos anos. Aliás, eu li um texto recente que quem afetou o nosso sono foi o Thomas Edison, lá meados do século XVIII, que foi inventar a lâmpada e aí acabou atrapalhando o nosso ciclo noite-dia. Então, eu queria ver agora, passando primeiro pelo Henrique. Henrique, se você tem aí uma ideia para a gente, para o leigo, de como vem piorando a qualidade do sono no mundo moderno e como isso se acentuou na pandemia, em termos mais de numéricos mesmo. É verdade, então, que a gente está dormindo pior do que se dormia
100 anos atrás? Como é que é essa história? Assim, evidentemente, muito provavelmente sim, né? Bom, primeiro, luz elétrica, né, que mudou o funcionamento de alguma coisa que já vinha funcionando há alguns milhares de anos, algumas centenas de milhares de anos, né? Se a gente for pensar na evolução da vida e na formação dos organismos vivos, o sono, ele é, na verdade, até anterior à consciência, né? Se a gente for pensar. Então, o nosso organismo funcionou dormindo ao longo do tempo aí. Se a gente vai estudar o sono, a gente vai ver que talvez um dos diferenciais que fizeram que nós, seres humanos, nos distinguíssemos dos macacos, tem a ver com a qualidade do sono, na medida em que a gente, quando passou a não dormir mais nas árvores, né, a gente passou a caminhar com 2 pés e poder dormir no chão, a gente podia ter um sono mais relaxado que o do macaco, que dentro da árvore não podia relaxar tanto o organismo. Então, acredita-se que esse processo biológico, ele interferiu positivamente para que a gente pudesse se desenvolver como ser humano. Agora, se a gente pensa nos últimos 100, 200 anos, e se a gente for pensar menos do que isso, nos últimos 10 anos, com o advento do smartphone, né, assim, qualquer um de vocês aqui que está assistindo, olhar para a cabeceira, eu notei isso na minha vida. A minha cabeceira, ela vivia com livros, eu gostava de estar sempre lendo, eu nunca lia um livro, lia 4, 5, e depois que eu comecei a ter o celular, eu comecei a notar que eu não tinha mais livro na minha cabeceira. Né? Então, a gente vê que, desde o início dos estudos de sono, aí, né, a gente vem tendo mais conhecimento e muito mais problema, muito mais prescrição de remédio para sono, muito mais queixa de sono na clínica, no dia a dia. Então, e se a gente pega aí esse período final aí, né, esses últimos meses de pandemia, a gente vai unânime isso em conversas com os colegas psiquiatras, que o sono está muito alterado, a adaptação a essa transição do sono está muito alterado, né? Mas se a gente vai acompanhar a prescrição de medicamentos para dormir, ela cresce vertiginosamente. Evidentemente que calmantes, que também são prescritos para outras psicopatologias e com outras funções, muitas vezes eles ajudam no sono e são os remédios mais prescritos, mas o Zolpidem, que é um remédio bastante indicado aí não para tratar a insônia, mas para ajudar no tratamento da insônia, já que o tratamento da insônia é muito mais do que farmacológico, né? É um remédio que cresce vertiginosamente nos últimos tempos, nos últimos anos. E no período de pandemia, absurdamente. Né? E daí eu até estava fazendo algumas reflexões relacionando talvez a prescrição eletrônica que se consagrou nesse período aí. Então, certamente, a gente vive uma pandemia de alteração do sono, né? Evidentemente que existem alterações mais fisiológicas, que certamente o Salomão vai poder nos aprofundar mais, mas o mais comum, o mais frequente deles, que é a insônia, né, e os seus subtipos, estão muito frequentes e é um desafio aí para a gente conseguir manejar isso, porque não basta se medicar, é muito mais complexo. Acho que a gente vai poder conversar um pouquinho disso aí ao longo do nosso tempo aqui juntos. Excelente. Esse assunto é tão vibrante que eu acho que a gente vai ter que fazer 2 dessas ou 3, né? Porque é um assunto muito legal. Já tem um monte de gente conectada, já mandando mensagem. Boa noite a todos. Um monte de gente dando boa noite aqui. Agradeço a participação. Estimulo vocês a encaminhar dúvidas, tá? Que tiver curiosidades, perguntas para os especialistas, isso é muito legal. Para a gente interagir aqui. Quanto mais bate-papo, quanto mais solto for, eu acho que mais confortável, mais legal fica. O que eu queria falar um pouco, primeiro explicar um pouco por que o urologista foi se interessar por sono, né? Porque é um assunto que não cabe muito. Mas esse assunto que chegou a mim por um artigo do The Guardian, revista, um jornal inglês, de um especialista de sono, isso foi em 2014, estava lançando um livro que virou depois um best-seller, que falava do porquê a gente dorme, né? Como a gente dorme. E aí eu comecei a descobrir realmente um novo mundo dentro do sono e dentro de todas as coisas, todos os fenômenos que ocorrem no sono, né? Agora eu queria trazer o Salomão para a conversa. Salomão, você agora nesse período pandemia,
né? E eu sei que sono e respiração estão extremamente vinculados, extremamente importante. Você faz alguma reflexão em relação a essa mudança dos nossos hábitos e você acha que nesse cenário atual a gente precisa dar mais atenção, especialmente a crianças? Então, como é que você tem orientado nessa questão de cuidado de sono? E, lógico, a gente vai falar ainda mais disso, mas dá uma palhinha no geral, o que você sentiu na pandemia de piora de sono, assim como o Henrique fez? Bom, vamos remeter um pouco lá no passado, como o colega estava comentando, o homem ele dormia nas cavernas. E o ciclo de sono, ele obrigatoriamente é diferente de um para outro, até porque nas cavernas você tinha que ter aqueles que estavam dormindo e aqueles que estavam de guarda, para que outras tribos não invadissem. Então, os ciclos de sono eles são diferentes, os horários são diferentes. Acredita-se numa média mundial aí adequada, aproximada entre 6 a 8, 6 a 9 horas diárias, né? Lógico, com o advento da tecnologia, como você falou aí, a luz elétrica, a exposição à luminosidade, ela atrapalhou todo um sistema que existia há milhões de anos para regular o sono. E, infelizmente, a gente vem vivendo com isso. Trazendo para os dias atuais, a pandemia ela convergiu de forma obrigatória. Eu, particularmente, aqui em casa com as crianças, sempre evitei, uma lei que aprendi desde pequeno, uma lei familiar, de que antes do meio-dia não se liga a televisão. As crianças precisam brincar, fazer exercício, estudar, aula de natação, se tem atividade à tarde, mas de manhã cedo não. E nós nos vimos obrigados a ligar os computadores às 8 da manhã, o iPad, laptop, o que seja, para acompanharem as atividades. Então, a gente convergiu para a tecnologia. E isso faz realmente com que a criança torne-se dependente, né? E esse vínculo traz uma excitação cerebral muito grande, né? Uma das coisas que a gente observou, aí acho que o colega na psiquiatria pode falar bem mais disso, mas o estresse violento dessa situação, de não saber o que acontece amanhã, não existia um plano. Na verdade, essa é uma grande crítica que eu faço à pandemia, até extrajetando um pouco a medicina. E uma coisa que passei, eu nunca ouvi ninguém falar sobre criar-se um manual de conduta, né? Um manual de conduta da sociedade, uma paralisação geral, mas isso é outro problema. Então, as pessoas entraram em instabilidade. O que vai ser o amanhã? Como eu vou proceder na empresa, no trabalho? E esse estresse, eu acho que o colega consegue detalhar melhor. Mas esse vínculo à tecnologia faz, então, com que a ansiedade fique vinculada ao WhatsApp, às mensagens, à rede social. E o camarada, na hora que ele está pegando no sono, ele recebe uma mensagem lá do WhatsApp que, hipoteticamente, pode ser um contato de um cliente ou alguma situação. Isso dispara microgramas de serotonina e ele volta à excitação cerebral. Então, a pandemia trouxe uma qualidade de sono péssima, uma alteração de ciclo sono-vigília. No começo dela, então, a proibição do uso de academias, que é algo que é fundamental. Então, o exercício físico é imperativo, a exposição à luz brilhante, à luz solar, logo no começo da manhã, e evitar a exposição à luz em altas horas da noite, esses dispositivos acelerando aí o raciocínio, e houve aí uma situação de descontrole. Por outro lado, algumas pessoas procuraram usar a pandemia para fazer a vida tornar-se mais regular, que é o correto, né? Você trazer a regularidade do relógio de ciclo sono-vigília. Então, alguns, não a maioria, mas alguns, passaram a criar uma rotina de atividade física logo no período da manhã, atividade laboral no período da tarde, procurar comer com regularidade, que são todos os itens que nós chamamos, na medicina do sono, de higiene do sono, né? A higiene do sono, ela faz com que você tenha uma qualidade melhor, e depois a gente pode até adentrar mais. Guarda essas dicas da higiene, que eu queria deixar isso para o final. Essa é a mensagem. O pessoal já desconecta,
embora, né? Não, mas só para falar de um ponto que é assim, a importância do horário de ir para a cama. Você não vai para a mesa do almoço ou para a mesa do jantar com fome, mas é horário. E assim tem que ter a regularidade. Mas vamos voltar depois. Vamos voltar nisso depois. Tem um ponto da televisão. Fala, Henrique. Eu queria acrescentar, assim, tem uma questão que é interessante, né? A gente já não respeita muito o nosso sono via de regra, né? A gente é mal educado quanto ao sono ao longo da vida. E a gente tinha a nossa vida com as nossas rotinas, saía de manhã, almoçava até o horário, voltava à noite, etc. Existia um controle externo das nossas ações que direcionava a gente para um funcionamento razoavelmente regular. Essa transição, né, de você mudar um modelo de vida para outro modelo de vida, bagunçou muito esse processo, porque aqui a gente não sabia muito bem, e partindo do princípio que a gente é mal educado, a gente não tem um cuidado com o nosso sono, a gente passou, bom, eu posso entrar na reunião às 8, então se eu posso entrar às 8, dá para acordar às 7h30, então eu posso dormir meia-noite e meia, então bagunçou muito esse processo, os horários da alimentação bagunçou muito na pandemia, então, como o Dr. Salomão colocou, aqueles que foram sagazes o suficiente para perceber que, opa, mudou a situação, mas eu consegui, eu preciso adaptar minha rotina, esses que tiveram um benefício. Aqueles que não passaram por dificuldade. Então, só para acrescentar. Muito legal. Eu acho que aí já fica a primeira dica, que já fica de recomendação, né? Quer dizer, a gente precisa respeitar alguns horários, estabelecer rotinas, é muito importante para a gente dormir melhor. Agora, eu queria trazer... Bom, tem muita gente já perguntando, querendo entender o que é dormir mal. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui de coisas que eu já li, né? Quer dizer, dormir mal, eu vou trazer para o dormir bem, que aí fica mais fácil fazer um contraponto. Quando eu estou explicando para o paciente, o que eu falo? O que é dormir bem? Então, sabe que a gente dorme em ciclos, né? Então, a gente faz ciclos de 1h30, então a gente vai fazendo ciclos que você aprofunda o sono, depois você superficializa e vai assim, e esses ciclos a gente deve atingir 4, 5 ciclos de sono por aí. E o considerado dormir bem seria você geralmente apagar, né? Aquele sono que todo mundo já teve um dia, ou pelo menos quando é criança. Dorme, aprofunda e acorda no dia seguinte. O que eu queria trazer agora, respeitando cada especialidade, depois eu passo pela minha, que envolve problemas de próstata. Vamos conversar de novo com o Henrique. Henrique, quais são os principais problemas que você encontra no consultório que fazem dormir mal? E como é o sintoma para o paciente, entendeu? Para ele se identificar. Eu estou dormindo mal. Como é que é dormir mal? Me explica para a gente. As queixas mais frequentes da clínica, da psiquiatria que envolve o sono, assim, dificuldade para adormecer, né? É aquela pessoa que tem um tempo entre o deitar e o sono conciliar, né? Prolongado. E aí a gente considera algo em torno, acima de 20 a 30 minutos. Né? Sono interrompido, então são as pessoas que acordam no meio da noite e demoram de 20 a 30 minutos para conseguir adormecer novamente, né, quando consegue. Queixa de sono não reparador, aquela noite que a pessoa até dorme, mas quando ela acorda, ela sente que o sono não exerceu a função completa dele, né? E também as queixas de sono de despertar precoce, quando a pessoa acorda antes do horário preconizado, o horário que ela gostaria de acordar, tendo tido um tempo de sono inferior a 6h30. Então, essas são as queixas típicas de quem está com problema com sono. Evidentemente que isso na clínica psiquiátrica pode estar associado a vários quadros, né? Inclusive, tem quadros psiquiátricos em que a pessoa tem diminuição da necessidade de sono. Em geral, as pessoas adoram isso, mas isso não é bom, né? Isso pode ser uma sintomatologia de um quadro maníaco, de um quadro hipomaníaco, mais classicamente, em que a pessoa está muito agitada, muito acelerada, precisando dormir menos, ela dorme 2, 3 horas e acha que já está pronta para trabalhar, para produzir, para fazer, para criar, mas isso muitas vezes é sinal de que tem uma descompensação e que em algum momento vai aparecer. Então, quando a gente tem esse padrão de queixa, a gente sabe que tem alguma coisa a se olhar ali do ponto de vista psiquiátrico. Evidentemente que a gente tem que encaixar isso em outras queixas, tentar entender isso do ponto de vista de
de outras psicopatologias, de comportamentos disfuncionais, de uso de substâncias, né, de doenças clínicas também, que a gente precisa excluir. Então, é por aí. Ótimo. E, Salomão, na sua clínica, que está ligado mais a estudos também, não só do sono, mas respiratórios, eu queria aproveitar o gancho e responder uma pergunta de duas pessoas que fizeram uma pergunta muito parecida. Eu falar um pouco do que você tem visto de queixa mais frequente, né, o que leva o paciente a te procurar e falar, doutor Salomão, estou dormindo mal, vim aqui porque eu preciso melhorar. E aí, aproveitando, uma pessoa está me perguntando aqui que ela tem o hábito de dormir sempre no mesmo horário, dorme direitinho, mas ela dorme numa média de 5 a 6 horas de sono. E aí eu aproveito para te perguntar uma crença que muita gente tem, e até chegou a ser publicado, isso do short sleeper, quer dizer, aquele dormidor pouco, que dormindo pouco consegue ter um repouso adequado, né? Depois eu trago outras perguntas, agora chegou bastante pergunta, eu vou tentar responder uma aqui, vamos lá. Me conta um pouco do seu ponto de vista, Salomão. Na verdade, o que importa do sono, absolutamente, não é o número de horas, e sim as fases do sono. Você precisa adentrar em todas as fases. Esse gráfico cíclico que você fez, isso é didático. Você pode alternar, mas assim como tem que ter o sono consolidado em cada uma das fases no final da noite. Eu costumo citar de exemplo, só para ficar fácil para quem está acompanhando a gente aí. Então, quando você vai a uma festa, um evento e faz uso do álcool, a droga álcool, ela faz você, num primeiro momento, ter um pouquinho de excitação e depois traz a sonolência. Aí o indivíduo precisa dormir. 2 da manhã na festa, preciso dormir, vou dormir, dorme. E aí ele dorme 12 horas seguidas. Ele acorda e fala para a esposa, puxa, estava boa a festa, hein? Dormi e continuo cansado. E aí ele come depois lá o filé parmegiana, a macarronada, para metabolizar esse resto de álcool que tem aí vai dormir à tarde, aí ele dorme bem, inverte os horários, mas é outra conversa. Mas por que ele sentiu que a festa estava boa? Não é nada disso. Poderia até estar boa a festa, mas ele ficou a maior parte do tempo em sono light, ele não aprofundou, não descansou o cérebro, não descansou a parte musculoesquelética. Então, essa ideia, então já fica aí a explicação. O álcool é péssimo para o sono. Então, quem tem o hábito de usar o álcool, tem que ser no almoço, e metabolizar ele ao longo do dia para poder ter uma boa qualidade de sono. E o outro exemplo que eu dou é aquele sono que você vai para a chácara do seu amigo no final de semana, começa a chover, você almoça, fala, quer saber, eu vou tirar um cochilo à tarde. Aí você tira um cochilo de 2 horas e acorda com aquela sensação de, nossa, onde eu estou? Quantos anos eu dormi? O que aconteceu? Porque nessas poucas 2 horas você fracionou o sono corretamente. Então, assim, aí você até pode detalhar melhor para a gente, mas homens que dormem 5 horas e que não têm essas frações ideais, eles têm níveis de testosterona comparados a pacientes que dormem 7 horas ou mais, de 10 anos mais velho. Quer dizer, você envelhece 1 década dormindo mal. Então, assim, não precisa ficar atrelado absolutamente ao número de horas, como eu falei, entre 6 e 9 horas, mas ele tem que ser bem dividido. Tem pacientes que têm uma característica genética, que com 4 horas de sono, isso é o suficiente, né? Aí controla todos os hormônios. Esses casos são raros, né? Raríssimos. São raros, né? Importante para a mensagem que isso não é muito frequente, né? Eu acho, né? O que vocês veem? Uma pergunta que eu faço, que a gente derruba o baralho, o dominó jogando uma peça só, perguntar para o paciente assim, diga para mim, quanto tempo você não acorda de manhã cedo e você faz esse movimento de se espreguiçar? Ah, doutor, há 20 anos que eu não sei o que é isso. Olha, então você realmente não está dormindo bem. O dormir ele tem que ser revigorante, ele tem que ser prazeroso. Você acordar com aquela sensação de que você está pronto para enfrentar nas tribos indígenas os animais ferozes, as tribos adversas, essa sensação do sono bom. Então, isso, você que está nos assistindo aí, fica a pergunta, há quanto tempo você não acorda e você tem o hábito de se espreguiçar, de falar, puxa, hoje sim, estou pronto para um novo dia. Legal, então aí está a resposta. Legal essa pergunta. Eu vou aproveitar e dar um gancho aqui na questão de demorar para dormir, né? Então, a gente sabe que as telas, porque uma das perguntas aqui que chegou, eu vou aproveitar e responder essa. As telas, como o Salomão falou, lá em casa tem uma regra, escureceu, não pode ligar eletrônico, né? Minha filha já sabe,
se ela está assistindo televisão, ela olha, eu falo, filha, olha lá para fora, ela olha para a janela, está escuro, ela apaga a televisão. Já é uma regra que a gente tem para ela dormir bem. É claro que existem exceções, é claro que tem a sexta-feira, é claro que isso não é uma regra tão rígida assim, mas a ideia é essa. Então, a gente, com as telas de LED, essas telas de iluminação natural, de iluminação de screen, né, elas acabam inibindo a liberação de melatonina, então você acaba atrasando pegar no sono. Então, tem vários estudos já mostrando até com o uso de iPad, etc., quanto que você demora para dormir. E eu queria complementar, acho que eu nunca fiz essa pergunta, Salomão, achei o máximo essa pergunta, vou começar a fazer. Eu falo de sono com os pacientes e é legal realmente essa pergunta sobre como você descansou. O que eu costumo perguntar muito é se o paciente percebe os barulhos ao redor, se percebe quando ele tem, vamos dizer assim, o que a gente chama de microdespertar, né? Que ele meio que quase acorda e tem a percepção, por exemplo, se a esposa se mexeu ou se a mulher viu o marido no banheiro e tal. E aí algumas pessoas estão perguntando que no meio da noite, voltando nessa parte de entender o que é dormir mal, eu queria direcionar essa para o Henrique, algumas pessoas estão perguntando o seguinte, se você se assustar, acordar assustado à noite, ou ter sonambulismo, significa um problema clínico importante, precisa tomar remédio, ou isso vai na seara dos distúrbios de sono que a gente arruma com as dicas que a gente vai dar mais para o final. Assim, algum despertar que possa ter à noite, despertares eventuais à noite, eles não são obrigatoriamente patológicos, né? Acho que quando a gente faz exames de polissonografia, e o Salomão pode me corrigir se eu estiver errado, você tem lá despertares que são fisiológicos, né? Agora, esses despertares que vêm, que você não consegue dormir, que a cabeça engrena em pensamentos recorrentes, que ficam... que é comum quando a gente está em momentos mais difíceis da vida, em momentos de dificuldade, né? Mas isso começa a gerar uma disfuncionalidade e isso se presente por um tempo, isso passa a ser considerado algo a se tomar uma atitude. Agora, esses despertares com sonambulismo, né, as parastonias, em geral, quando isso acontece, eu, como psiquiatra não especialista em sono, é quando eu encaminho para um especialista em sono. Que daí vai ser feita uma polissonografia, que vai examinar essa arquitetura do sono, etc. Muitas vezes, com tratamento de quadros psiquiátricos que têm paralelos, como ansiedade, ou orientações de manejo de ansiedade, orientações de higiene do sono, sugestões de meditação, atividade física, e tratamentos de algum transtorno de base, isso melhora. Mas tem quadros bem mais complexos, bem mais graves, que são desafios, inclusive, para os especialistas em sono. Perfeito, perfeito. E aí, aproveitando a presença do Salomão, que é especializado em sono, Salomão, quanto é normal a gente acordar? Eu vou dar um pitaco aqui. Eu recebo pacientes que acordam para urinar. Isso é um problema, claro, porque precisa urinar. Isso acontece muitas vezes com idosos, sabe? A gente tem uma síndrome que a gente chama de inversão do hábito urinário, quer dizer, a pessoa produz mais urina, às vezes, à noite, isso acontece geralmente com idosos, do que durante o dia, e ele precisa urinar, porque a bexiga não aguenta ficar tão cheia durante esse tempo todo. Mas eu sempre gosto de lembrar que tem uma pequena diferença entre você acordar com vontade de fazer xixi, que é aquele acordar, que às vezes a gente até sonha, que está no momento ali, que precisa procurar banheiro, etc., e aí desperta, né? Ou você ter o micro despertar, que é isso que eu quero te perguntar, que é aquela sensação de que você se conscientiza que está no quarto, que está no meio da noite, e percebe que a bexiga está cheia. Então, aí você levanta e vai urinar. Isso é muito frequente em paciente que tem aumento de próstata também, então, para quem está assistindo, tem aumento de próstata, é comum a gente ter uma dificuldade de acumular urina dentro da bexiga, então você precisa acordar mais, mas eu sinto uma diferença. E, aliás, esse foi um dos motivos que comecei a estudar sono, mais de 10 anos, que eu via pacientes que falavam, doutor, eu vim aqui porque eu acordo 3 vezes à noite para fazer xixi. Quando você olhava o paciente, ele tinha a próstata pequena, ele não é idoso, só que ele é executivo, ou ele trabalha demais, está estressado, e aí, fazendo essa pergunta, eles falaram, não, a minha sensação é que eu quase acordo,
e sinto que a minha bexiga está incomodando para eu voltar a dormir. Então, eu vou e procuro fazer xixi para melhorar isso. Então, quanto é o normal da gente ter esse microdespertar? O que é considerado pelos especialistas de sono uma coisa que você fala, não, isso daí faz parte, isso aí está demais? Na verdade, a mão do sal, que a gente chama nesse aspecto, é que com o passar dos anos, a qualidade de sono ela muda bastante. Então, no bebê, você tem aí 16, 18 horas de sono diárias. A vida depois do adolescente, tem um período hormonal em que ela aumenta um pouquinho. A vida adulta, regular, aí tem entre essas 6 e 9 horas. E aí você vai para a terceira idade, né? Ou melhor idade. Nessa fase, o que acontece? É comum o indivíduo ele ter pequenos episódios de sono ao longo do dia e à noite ser uma noite com um horário reduzido, porque ele quebrou esse sono com pequenos cochilares, a atividade profissional geralmente não existe ou é bastante diminuída, e você tem a situação, principalmente masculina e prostática, né? E é interessante falar isso, porque a gente tem uma relação absoluta entre envelhecimento, demência, Alzheimer e diminuição do sono. O que acontece? Esses pacientes, eles têm uma onda de sono em que eles pouco entram no sono deep, no sono profundo. E é quando você entra no sono deep que as suas ondas cerebrais, elas são as mais altas possíveis. Então, veja que interessante, existem estudos hoje que se você conseguir fazer um discreto incremento dessas ondas cerebrais no sono deep, sem que seja perceptível ao paciente, sem que ele tenha dor, incômodo, nada disso, existe a possibilidade aí de um caminho para tratar essas doenças. Mas, voltando, o indivíduo, eu diria, entre os seus 18 anos de idade até os 60, se ele tiver aí entre 2 ou até 3 episódios em uma noite em que ele acaba acordando incomodado para urinar, faz parte de um padrão de normalidade. Lógico, existe uma orientação. Olha, eu estou um indivíduo de 20 anos, eu acordo 3 ou 4 vezes, aí já começa a atender a um borderline. Não, então vamos cortar o líquido a partir das 7 da noite. Aí você vai regulando, aí é muito mais a sua área do que a minha, mas a gente acaba controlando dessa forma. Então, tem que fazer a investigação urológica, como você falou, esse encaminhamento todo é voltado para o médico da saúde masculina, aí, que é fundamental. E diferente do que você disse, eu acho importantíssimo a avaliação da qualidade do sono nessa faixa etária, voltando por conta disso, dessa análise aí, de você otimizar na terceira idade para que tenha essa boa qualidade. A gente consegue deixar a saúde mental desse indivíduo mais longeva, né? Sim, eu acho que esse conceito que as pessoas mais idosas não dormem, ele é equivocado. Eu acho que a gente precisa tirar isso da cabeça das pessoas. Eu acho que elas têm um padrão de sono, como você falou, diferente, e tem vários problemas de saúde que podem levar a uma dificuldade para dormir bem. Até problemas emocionais, aí eu já puxo o Henrique para a conversa. Tem muita gente que tem problema. É muito comum atender pacientes idosos que estão preocupados com o vestibular da neta, porque ela pode não passar e etc. Quer dizer, não é uma coisa tão importante para a vida dele nesse momento, ele não devia estar se preocupando com isso. Né? Mas aí, usando esse gancho e falando um pouco aqui de estado emocional, algumas perguntas vieram para a gente aqui, em que, falando realmente assim, a preocupação das pessoas em usar medicamento para dormir, e depois a gente vai passar, como eu falei nos últimos minutos aí, eu quero falar mais de tratamento mesmo, mas eu queria que você falasse um pouco assim, as pessoas estão perguntando aqui, tem problema usar medicamento para dormir? Eu tenho uma deficiência aqui para adormecer, demora 50 minutos, queria usar um remédio, etc. E você comentou sobre o Zolpidem no início da conversa. Bate pronto, vicia, é um problema, seu microfone está fechado. Vicia, é um problema? O grande problema é esse, porque assim, o organismo precisa saber adormecer. Né? O dormir, ele é da natureza biológica da vida humana, mas quando a gente começa a tomar um medicamento, a gente cria uma falsa ilusão de que a gente é igual ao nosso computador, o nosso celular, que a gente põe lá o off e apaga na hora que quiser. E o problema
é que isso resolve agudamente a situação. Então, assim, olha, você está passando por um momento difícil, pontual, em que o sono está alterado, quer seja por um transtorno, quer seja por uma situação vivenciada que está gerando uma dificuldade adaptativa, emocional, a gente não tem que ficar recusando a prescrição de medicamentos que possam auxiliar na funcionalidade e no sofrimento daquele momento. Agora, acreditar e adotar a estratégia de usar um remédio para dormir, sem ter um plano estratégico de retirada, um plano estratégico de educação para esse paciente, um plano estratégico de tratamento das psicopatologias de base, dos quadros clínicos de base, é um equívoco. Né? Muitas vezes é aquela história do paciente, né? A maior parte dos psiquiatras trata da benzodiazepínico, tem que manter dando benzodiazepínico para pacientes que foram um dia no cardiologista, falaram, não estou dormindo bem, daí ele deu lá um benzo qualquer, um Rivotril, um diazepam, o paciente começou a tomar, melhorou meu sono e foi vaiando tomando aquilo, quando já era o momento de fazer uma orientação, de ter uma investigação do que está acontecendo, do que está passando. Então, sempre que existe algum tipo de alteração do sono, né, o sono é sensível, né, o sono, assim, cuidar do nosso sono é que nem cuidar de um peixinho. Você tem que cuidar com cuidado. Se você não cuidar, não der comidinha na hora certa, não trocar água no tempo certo, aquele peixinho morre. O nosso sono ele é sensível, a gente precisa cuidar bem dele. Então, usar medicamento é uma estratégia para alguns momentos, mas a gente sabe que nenhum medicamento faz o que o sono natural faz. As ondas, né, as variações de ondas que a gente tem nas fases do sono, mesmo quando a gente dorme bem, muitas pessoas acham que dorme, bebo um vinho para dormir bem. E a gente sabe, né, que o vinho pode até induzir o sono, mas atrapalha a arquitetura do sono, e daí vira aquela bola de neve do sono. E eu tomo um remédio para dormir, eu durmo. Daí acordo no dia seguinte e tenho que tomar de novo, e o organismo vai se adaptando, né? Existe um fenômeno na vida que é o desenvolvimento de tolerância, o organismo ele se adapta, ele se acostuma com aquela dose. E daí, com o tempo, você precisa aumentar a dose, e mais, e é um saco sem fundo. Né? E mesmo medicamentos que são supostamente não tão ruins, é o caso do tipo do Zolpidem, eu gosto de citar isso, porque o Zolpidem veio com uma propaganda forte de que ele era melhor que os benzo, que ele era mais seguro, etc. Mas a verdade é que vicia também. As pessoas viciam em Zolpidem, viciam nos medicamentos novos. Então, a busca do médico no cuidado é ajudar o paciente, usar os medicamentos para ajudar o paciente a fazer o sono funcionar bem. Legal. Então, eu estou anotando aqui algumas coisas que vocês vão falando. Desculpa aí que eu tinha interrompido. Não, eu estou anotando algumas coisas aqui para a gente ir falando para quem está assistindo, né? Então, vamos lá. Olha o que faz mal para dormir. Tomar álcool à noite, o Salomão falou. Comer demais à noite, antes de dormir. Tomar muito líquido à noite faz você urinar. Não estou ouvindo mais, eu não sei o que aconteceu, porque eu não estou ouvindo aqui. Salomão, você me ouve? Perfeito. Henrique, aqui tá, acho que está tudo bem aqui. Vê aí, tá ouvindo? Alô? Opa, nós te ouvimos bem. Agora sim, desculpa. Sim. Que é isso que eu estava falando, é que eu estou fazendo um resumão aqui para as pessoas saírem com algumas mensagens, né? Eu estava anotando aqui, então, a gente vê aqui, o que atrapalha para dormir? Álcool antes de dormir, atrapalha. Muita gente crê que ajuda. Então, a gente já, o Salomão mostrou aqui que atrapalha. Comer demais antes de dormir, e adiciono aqui tomar muito líquido antes de dormir, também vai atrapalhar. Cochilo diurno pode atrapalhar também, você acaba roubando, bagunçando o seu ciclo noite-dia, né? Ou sono-vigília. O uso de telas, falamos de uso de telas em geral, atrapalham também para dormir. Tem um estudo interessante, fizeram lá na Universidade de São Francisco, que o uso de telas 2 horas antes de dormir diminuía quase em 50% a liberação de melatonina momentânea. Ia liberar essa melatonina quase 2 horas depois. Então, atrasa muito para adormecer. Né? E o que o Salomão apontou muito bem, falta de rotina. Quer dizer, bagunça na rotina atrapalha para dormir. E aí, Salomão, passando a bola para você, o pessoal está perguntando aqui quanto a... 2 coisas interessantes. Uma pergunta muito boa aqui do Álvaro Espínola. Eu, inclusive, ganhei um desses, por isso que eu vou te perguntar. Esses smart bands, esses smartwatches,
essas relógios ou pulseiras que monitoram o sono, o quanto confiáveis elas são, e para esse pessoal que tem esses dispositivos e está monitorando o sono, qual é a porcentagem ideal daquele sono que é o sono criativo, né? O sono que o nosso cérebro está ali criando memória, criando os sonhos, etc., que é o tal do sono REM. Então, eu queria que você falasse um pouco desses dispositivos e qual é a porcentagem ideal que alguém deve atingir de sono REM. O ideal numa noite inteira é ao redor de 30% de sono REM. É o sono, por incrível que pareça, onde você sonha, onde você movimenta os olhos e até pode murmurar algumas palavras. Por mais incrível que isso pareça, é nessa fase em que você nutre e repousa o cérebro, fixa a memória. Então, em torno de 30% é o ideal. Esses dispositivos, precisa tomar um pouco de cuidado, porque eles ajudam, mas eles não são confiáveis como uma polissonografia, jamais. E você pode criar falsa percepção no paciente. Não, eu estou usando meu Fitbit ou meu iWatch e está dizendo que está bom e está perfeito. E muitas vezes não. Lógico, eles auxiliam, tem até hoje aplicativos de celular com actígrafos em cintura torácica, mas eu comparo assim, é você querer colocar um frequencímetro de pulso para o indivíduo que é cardiopata e falar que isso substituiria o ecocardiograma ou alguma coisa e tal. Não, o exame de eleição é a polissonografia. Os dispositivos ajudam, podem alertar em certo momento, mas não se pode ter uma confiança absoluta neles, né? E é importante depois a gente abordar sobre o sono, você falou sobre a respiração, que é o alerta que eu acho que sempre a gente tem que fazer sobre o ronco. O ronco é algo que não sei, depois se você quiser fazer. Você não pode puxar, porque eu acho que esse era o meu próximo assunto para você. Era falar de apneia, sono e ronco. A apneia do sono, ela tem uma prevalência alta, principalmente no sexo masculino, a partir dos 40 anos de idade. Ela não é uma doença silenciosa, porque faz barulho. Então, a esposa reclama, a namorada, os familiares em casa, né? Não são todos os pacientes que roncam que têm a doença da apneia, mas todos que têm a doença da apneia roncam. Então, roncou é um sinal amarelo que precisa ser investigado. O que é o ronco? O ronco é a reverberação do estojo laríngeo. Então, uma obstrução nasal, uma obstrução palatal, ou aumento das amígdalas, né, das tonsilas palatinas, uma queda da base de língua, o uso de medicamentos, como o Henrique falou, relaxantes musculares, etc., o uso de bebida alcoólica, faz com que você, então, não use a respiração de forma adequada, reverbera e promove as paradas. A apneia é classificada como paradas respiratórias de 10 segundos ou mais. A hipopneia são movimentos não completos do padrão respiratório, onde você tem a queda da oxigenação. Quando a oxigenação cerebral ela cai, ou pela parada, ou pelo movimento não completo, o cérebro dispara um alarme. Ô, amigão, não pode aprofundar aqui não, porque se você relaxar a musculatura, aí que você vai diminuir mais ainda o meu alimento. Então o indivíduo ele dorme, mas ele não entra em estágios aprofundados do sono. E aí ele acorda com a sensação de sono não reparador, sonolência diurna, está assistindo live de médico, igual a gente dá vontade de dormir, assistindo aula, perda de foco, irritabilidade, diminuição do metabolismo, ganho de peso ou dificuldade para perder, diminuição de libido. Então, todos esses fatores, eles são iniciais, por quê? Porque ele não tem a onda completa, né? Ela não tem a amplitude da onda formada como deveria. Isso numa apneia leve, né? A apneia leve, ela não tratada, ela progride para uma apneia média, a média progride para a grave. Na média, a gente já tem, então, um padrão de o dormir e o acordar torna-se muito parecido. E o cérebro, como uma engrenagem de um relógio complexo, ele precisa saber o que é dia, o que é noite, o que é tarde, o que é madrugada, para liberar o comando dos hormônios. Ele perde essa noção. Aí começa a aparecer alteração de colesterol, triglicérides, hipertensão, diabetes. O camarada procura o clínico geral, o clínico não bem preparado, fala, pode ser um problema familiar. Não, pode ser o sono. Precisa ser investigado, fazer uma polissonografia,
ver como é que está esse relógio biológico aí. E a apneia grave é mais de 30 paradas respiratórias por hora, então até 5 paradas respiratórias por hora normal, 5 a 15 leve, 15 a 30 média e mais de 30 paradas respiratórias por hora grave. A apneia grave aí leva a oxigenação lá embaixo. Aí você tem o risco do AVC dormindo, da parada cardiorrespiratória ou do infarto. O amigo do papai, o amigo do vovô, nossa, ele roncava tanto e morreu dormindo há 30 anos atrás. Puxa, será que ele infartou? Até colocava-se nos atestados de óbito. Provável atividade onírica durante a noite, etc. Não, roncava tanto e morreu dormindo, foi apneia, mas 30 anos atrás não se diagnosticava isso. Então, você que está assistindo a gente aí, o marido ronca, a esposa está roncando, tem que fazer uma avaliação, é fundamental, é imperativo, para saber como é que está essa oxigenação aí. Salomão, sabe o que eu acho? Eu já pensei nisso várias vezes. Eu acho que todo mundo devia fazer uma polissonografia na vida, sabe? Eu acho que todo mundo devia fazer um teste, porque quem escreve sobre sono fala que você não recupera sono. Não existe isso, né? Isso é um conceito que muita gente acha que eu não durmo bem durante a semana inteira, no final de semana eu pego e dou uma descontada. Compensar, Isso não existe, a gente perde. Eu tenho por hábito avaliar o meu sono, que eu gostei muito do espreguiçar que você falou, porque é uma forma de você avaliar no dia a dia se você dormiu bem. Eu costumo falar para os pacientes isso. Não deixa para avaliar depois de um mês, será que eu dormi bem nesse mês? Não. Todo dia acordou, olha para a sua noite e fala, putz, como é que foi essa noite? Você sonhou? Você se sente descansado ao acordar? Você desligou lá o alarme do relógio 9 vezes antes de realmente acordar? Ou foi fácil te despertar? Eu acho que o sono é um assunto tão empolgante, tão importante, que se você não der atenção para ele, você está prejudicando, como você falou, muito bem falado, vários órgãos, vários setores da saúde, que vai desde cérebro, falando em demência, Alzheimer, passando por tireoide, passando por peso, pâncreas, próstata, testosterona na minha área, musculatura, obesidade. Obesidade. Eu li recentemente, aí puxando o Henrique de novo para a conversa, que alguns distúrbios relacionados ao autismo têm relação com déficit de sono reparador lá atrás. Então, são crianças que dormiram mal na fase mais infante, na fase mais de amadurecimento cerebral, que vai acontecendo ali, o amadurecimento do sono. E aí eu queria passar, como a gente está, infelizmente, chegando no final do nosso tempo, Henrique, eu queria que você trouxesse esse assunto de doenças psiquiátricas relacionadas à privação de sono, e, na sequência, falasse um pouco de dicas que você tem. Você citou a meditação, eu acho muito legal essas técnicas. O que você tem falado antes do remédio que o paciente pode fazer, e acredito que o Salomão também tem as suas dicas, para dormir melhor? E, então, só para relembrar, tem essa relação mesmo de doenças psiquiátricas importantes relacionadas à privação de sono, né? E o que você tem falado? Por exemplo, tem estudos de depressão que dizem que um estudo feito com adolescentes, acompanharam adolescentes e viram que aqueles que não dormiam bem, depois de 3 anos de acompanhamento, eles tinham mais chance de ter depressão, né? E replicado esses estudos. Então, assim, olhando o sono como um fator gerador de transtorno de humor, né? Acho que a gente está falando de uma atividade fundamental para a funcionalidade da vida, né? A gente passa lá, a gente vive, se a gente for reduzir os nossos dias, a fazer uma analogia, né? A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, e esse terço tem função. Se essa função não está bem cumprida, evidentemente que alguma coisa que acontece nas outras horas do dia vão ser comprometidas. Então, acho que não tem grandes mistérios, a gente tem que pesquisar só para saber como isso acontece, porque o que acontece é um fato em si, né? Agora, o que eu gosto de orientar? Porque eu acho que para a gente orientar, a gente precisa conseguir trazer para a mente da pessoa uma visão, uma ideia que faça sentido. Eu acho que a primeira é essa, de entender que o sono ele é uma função necessária e que ele é uma função que está presente na gente. A gente não... quantas pessoas a gente atende? Eu não durmo, eu nunca dormi, na minha família ninguém dorme. Isso não é fato, né? Porque são raros esses quadros mais graves de parassonias, alterações de sono, que justificariam uma afirmativa dessa.
via de regra, são crenças criadas e são ideias que vão se confirmando na medida em que isso se repete ao longo do tempo, e a gente precisa começar quebrando isso. Então, a gente precisa primeiro dizer assim, olha, todo organismo dorme. Agora, para ele dormir, a gente precisa construir as condições razoáveis para que esse sono venha. O sono, ele é algo que brota, ele é alguma coisa, né? Eu sempre falo assim que o sono ele é que nem nas minhas orientações de higiene do sono, eu costumo usar uma analogia com um avião que vai voar, né? O sono, assim, a gente vai indo, de repente o sono decola e flui, né? Porque muitas vezes as pessoas gostam de ficar na cama e reclamam, putz, eu não durmo, eu fico 1 hora, 2 horas, então, assim, ficou lá 20 minutos na cama, deitou, não dormiu, né? Faz igual avião, arremete, freia, faz a volta para a cabeceira e faz uma nova tentativa. Porque se o avião continuar caminhando lá no terra que já não está mais asfaltado, ele não voa. Então, o sono é assim, deu 20 minutos deitado na cama, não dormiu, sai, vai tomar um chá, vai fazer alguma coisa com luz branda, etc., para fazer uma nova tentativa. Porque quanto mais você vai ficando na cama, vai aumentando a preocupação, e a preocupação vai competindo com aquele mecanismo inicial do sono aflorar, e impede que esse sono venha. Então, eu acho que, assim, quando eu oriento o paciente de higiene do sono, eu oriento, assim, primeiro, questões relacionadas ao local. A gente precisa ter um santuário do sono na nossa casa, a gente precisa ter um ambiente favorável, que envolva a temperatura, a luminosidade, o barulho, a qualidade do colchão, do cobertor, do travesseiro, né? Então, a gente precisa criar um ambiente apropriado para o organismo brotar o sono dele ali dentro, né? As questões relacionadas à rotina, horário fixo para dormir e para acordar, né? Acho que isso é primordial. Assim, o organismo ele é analógico, ele não é digital, né? Então, se a gente desliga, hoje eu vou desligar meu computador acabando aqui, né? Mas talvez no final de semana eu desligue mais tarde. Então, assim, só que o meu organismo ele tem que ser sinalizado, o meu organismo, eu tenho que construir o meu sono. Se eu não estou dormindo bem, eu ouvi algumas perguntas assim, pô, eu não estou dormindo bem na pandemia, pode voltar a dormir bem? Pode. Evidente que pode, mas precisa construir essa condição que permita o sono funcionar dentro dessa realidade, respeitando principalmente sono, o horário de dormir. Eu acho que o Salomão falou uma coisa muito importante. Eu acho que mais importante que o horário de acordar é o horário de dormir. A gente deveria ter despertador para ir dormir, não para acordar. Para a gente lembrar que, olha, daqui para frente eu estou usurpando o meu organismo para dormir. Então, eu acho que o ambiente, né, o santuário do sono, a rotina, né, todos esses comportamentos que a gente sabe, tomar café à tarde, tomar atividade física de noite, cigarro, exposição à tela, tudo isso tem que ser regulado para quem não dorme. Quem não dorme tem que cuidar do sono com rigidez. Quem dorme bem vai flexibilizando. Então, o santuário, os hábitos, as rotinas, a proteção e essa dica de não ficar rodando na cama, né? E assim, para mim, a dica primordial, e eu falo de mim, porque foi um hábito que eu adotei, né? Minha esposa dizia para mim, olha, eu vou dormir, você está no celular, eu acordo, você está no celular. Hoje, meu celular não dorme no meu quarto, né? Se alguém precisar falar comigo de madrugada, e é raro, mas pode acontecer na minha profissão, vai tocar, eu vou acordar em algum momento, né? Então, meu celular fica no meu escritório, dentro da minha casa, e também, ao acordar, eu demoro pelo menos 1 hora, 2 horas para poder ligar o celular, que é uma outra dica, aí já tem mais a ver com a organização do dia. Sim. Mas, com essas dicas, eu acho que a gente já tem um campo aí para caminhar. Excelente. Eu acho que, bom, primeiro, elogio a vocês dois aqui, algumas mensagens bem engraçadas aqui. O Guga falou, até aqui, muito bom papo, ainda não me deu sono. E a outra que foi muito boa, falando, primeira live que assisto sem querer dormir. Então, a gente está indo bem aí. Apesar do tema ser sonolento, a gente não fez ninguém dormir até agora. Mas eu acho legal que você falou do celular, porque eu tenho no meu celular também um aviso que toca às 10h30 da noite e me avisa na hora de dormir, né? Porque para eu literalmente me avisar, ó, daqui para frente você está gastando, né? Vai dormir na hora certa. E a outra coisa é dormir perto do celular, né? Muita gente faz isso, muita gente põe o celular na cabeceira e fica ligado nele. Uma dica muito boa, vale a interrupção aqui, assim, olha, despertador custa R$50, R$60 um despertador bom no Mercado Livre.
né? Então não vamos usar a desculpa do despertador para ter o celular na beira da cama. Eu mudei esse hábito, Alex, um dia que eu fiz uma conta. Eu me deitava, o meu horário de acordar é sempre o mesmo. E eu ficava no celular, vendo o WhatsApp, vendo o Instagram e outras coisas, ou Facebook, alguma coisa assim, e eu postergava o meu horário de adormecer em 15 a 20 minutos. Eu fiz uma conta, eu falei, se eu ganhar esses 15 minutos de sono por noite, eu vou ganhar uma noite e meia de sono por mês. Então, eu parei de dormir, tem quase 2 anos já que eu não levo o celular para o quarto. É uma recomendação, eu sou um ativista desse movimento, porque, de verdade, eu acho que a gente tem que ter o domínio da tecnologia e o celular na cama ele não traz benefício algum. Ótimo. Ótima dica. Até a complemento, que eu também tenho usado muito desse monitoramento comigo, né? Os celulares hoje te dão aquele tempo de tela. Se você acessar ali no aplicativo, tem lá tempo de tela e tudo mais. E eu não sei se todo mundo que está assistindo já teve a curiosidade de ir lá ver quanto você fica na tela por dia, ou numa semana. Quando eu vi o meu, eu quase caí para trás. Eu ficava em torno de 36 horas por semana ligado na tela. Significa que eu ficava mais de um dia ligado na tela por semana. Então, 7 dias da semana, um dia um dia e meio, né? Passava praticamente no celular, e eu, de tempos em tempos, dou uma checada como é que está a minha média, para não exagerar. Eu acho que esse é o grande problema hoje do mundo moderno. Salomão, agora vamos para as dicas. Uma parte daquilo que você já falou, pode, lógico, reforçar. Dicas para a gente, práticas aí para dormir melhor. Vamos lá. Primeira dica que a gente tem que fazer é quebrar mitos. E o primeiro mito é aquilo que o coach ele lança para o concurseiro, para o indivíduo que está adentrando na atividade profissional empresarial, e que aparecem aqueles posts lá. Enquanto a maioria das pessoas estavam sonhando com os seus sonhos, eu estava trabalhando nele. Isso é o maior erro do mundo. Quem não dorme bem não realiza suas atividades bem. Se você quer ter um bom desempenho numa prova, se você quer ter um bom desempenho numa entrevista, o raciocínio lógico-matemático, há a necessidade de dormir bem. Isso é ponto número 1. Outra coisa, assim, então, ter horário regular para acordar e para dormir, atividade física esportiva, no máximo até o escurecer. Então, não, eu não consigo, doutor. Consegue. Você acorda antes, vai para a academia 6h20 da manhã, 6 horas, 5h40, mas fazer isso ou no horário do almoço ou até 4, 5 da tarde, não mais do que isso, porque a excitação, ela torna-se importante. A alimentação, a cama, ela tem que ser ou para namorar ou para dormir. Não é para jogar cartas, assistir filme, não, nada disso. A cama é como o templo que o Henrique falou, o templo do sono. Então, a caverna, pouca luz no quarto, você tem que passar no quarto para ir para o banheiro e já começar a bocejar, ter vontade de dormir. Alimentação, acho que assim, lógico, o café também tem que ser controlado, fundamental, esses estimulantes, Fly Horse, Flash Power, tem que ser bem controlados também. E o uso de coisas simples, um copo de suco de maracujá antes de dormir, um chá de camomila. E uma coisa que eu gostaria de preconizar aqui, podem até me achar maluco, mas se nós voltássemos 20 anos para trás e a gente tivesse numa conversa, porque ainda não tinha live, falar, olha, daqui 20 anos, todo mundo vai se preocupar com atividade esportiva. Então, você vai no final de semana para a casa de praia, para o condomínio, na montanha, e aí, olha, as pessoas acordam, tomam café da manhã, uns vão andar, caminhar, outros vão nadar, outros vão jogar tênis, outros vão jogar golfe, mas todo mundo procura exercitar o corpo. Eu faria uma preconização. Em 20 anos à frente, todo mundo ou vai ter um coach ou vai fazer um exercício de meditação para poder dormir. A meditação é fundamental para você adentrar, porque os pensamentos durante a noite, o Henrique pode falar até melhor disso, os pensamentos eles tornam-se assim malucos. Você tem uma preocupação que ela é ínfima, e durante a madrugada aquilo torna-se o maior problema do mundo. E você acorda de manhã cedo, fala, pô, mas eu estava preocupado com uma caneta que eu ia assinar, eu estou cheio de caneta no bolso, e você perdeu a noite inteira pensando onde você ia arrumar uma caneta para assinar o documento. Então, quer dizer, eu acho que isso é muito importante. Então, procurar fazer com que o cérebro entenda que aquele momento é o momento de desligar. A gente preconiza algumas orientações, tem
os exercícios meditatórios, né, de você fazer o mantra de Salomão, agora é hora de você descansar, não vai pensar em problemas, não vai pensar em discussões, não deixe o seu cérebro se excitar. Repetir isso 3, 4 vezes antes de dormir, pensar em contas, em dívidas, e aí sim dormir bem. E eu acho que assim todos nós teremos uma vida melhor. O sono é o elixir que a mãe natureza joga toda noite para que a gente atinja a imortalidade, porque todos os hormônios são regulados, o cérebro, a parte respiratória, quando boa. Então, é muito importante dar valor para isso. Então, eu acho que essa é a Muito mensagem. legal. Você sabe que eu estudei um pouco de meditação, faço um pouco de meditação, estou até devendo para a meditação, tenho feito pouco, mas eu desenvolvi um hábito, e vai bem na linha do que você falou, eu vou contar que é anedótico, na verdade. Na época da residência, quando eu fazia muito plantão, né, eu tinha 2 horas para dormir, 3 horas para dormir, e tinha acabado de operar alguém baleado. E aí chegava o meu turno, falava, agora você precisa dormir das 2 às 5, porque é o seu turno de dormir. Então é muito difícil você relaxar nessa situação, né? E eu, sem querer, desenvolvi, depois lendo, estudando, eu vi que eu fazia uma meditação sem saber, eu ficava tentando focalizar meu pensamento em alguma coisa muito legal que eu tinha feito recente. Quase sempre era uma coisa do final de semana. Eu tinha ido para a praia, eu tinha namorado, e ficava assim, em vez de deixar a cabeça livre, só para pegar o gancho que você falou, você deixa a cabeça livre, ela vai te levar para o pior cenário, ela vai te levar para o que está te angustiando. Mas eu não, eu sem querer falava, não, eu preciso pensar em alguma coisa legal, porque assim vai me dar sono. Eu ficava pensando em alguma coisa legal recente que eu tinha vivido, e de aquela forma levava eu a dormir. Eu conseguia dormir as 3 horas que eu tinha disponível para dormir, para acordar no dia seguinte e trabalhar. Né? Então, eu acho que tem muita dica, né, para a gente falar, muita coisa prática. Eu acho que eu tenho uma dica de autoajuda também, que essa é interessante. Muitas vezes a gente acorda à noite e engata um pensamento. E a gente está naquele estado em que a gente está assim, não está plenamente acordado, mas a gente não está mais naquele sono profundo. É uma dica de autoajuda, porque eu não sei nem onde eu li, não foi em artigo, não foi em livro, mas eu repito e ajuda, eventualmente funciona. Eu sempre repito uma história quando acontece isso. É uma história na minha cabeça que é uma história tranquila para mim. Eu pego na mão dos meus filhos e eu caminho com eles num bosque. E eu tento não permitir que os pensamentos engajem no meu foco atencional, e isso me ajuda a retomar o sono. Então, é uma dica de autoajuda aí. A minha eu fui sozinho, sem querer. Né? Eu estava querendo resolver um problema. Eu tenho que trabalhar amanhã e tenho 3 horas para dormir. Como é que eu vou fazer isso? Mas, olha, infelizmente, digo infelizmente, porque os comentários aqui são muito legais. Felizmente, chegamos em 1 hora. Eu acho que essas lives não devem durar mais do que 1 hora, porque senão elas ficam longas demais. Mas, assim, ficamos com, em média, 150 pessoas conectadas direto, simultaneamente, muita gente elogiando, muita gente falando que as dicas foram excelentes, pessoas trocando dicas aqui também, e pedindo para a gente preparar uma 2, que adoraram. Então, já deixo aqui um convite ao vivo. Vocês toparem, voltamos ao assunto aí em breve, vamos organizar a agenda de todo mundo. Eu sei que o Henrique agora está de férias, boas férias, Henrique, aproveite aí a sua viagem. E aí a gente volta a falar desse assunto, porque realmente é um assunto que ele é fundamental para a gente viver bem, envelhecer bem e ter uma boa saúde. Para quem não conseguiu assistir ou pegou um pedaço, essa live fica gravada no canal do YouTube, no meu canal lá, que é Alex Meller, e a gente vai também colocar no Instagram. E é claro, se o Henrique e o Salomão permitirem e quiserem, a gente divide a live para ficar nos canais de vocês também, sem dúvida nenhuma. E, bom, quero agradecer demais vocês, acho que foi muito legal o papo. Eu já esperava, né, porque eu conheço os dois, sei que são 2 feras, então eu sabia que ia ser legal, mas eu acho que realmente as pessoas aproveitaram muito, teve dicas excelentes ali, e tanto de se reconhecer com o problema, quanto melhorar a sua forma de dormir. E divido aí para as palavras finais de vocês, de novo, começando pelo Henrique. Henrique,
palavras finais para despedir da turma aí que nos acompanhou. Eu agradecer, Alex, agradecer aí pela condução, pelo convite, e também honrar aí, né, essa iniciativa de vir à tona. Muitas vezes a gente sabe o quanto é difícil para nós médicos nos expormos, fazer lives, assim, é uma coisa que vai um pouco, muitas vezes, fora até da nossa zona de conforto, do que a gente gosta, mas quando a gente também tem essa ciência de que o nosso conhecimento ele precisa ser difundido, né, e o sono é um deles, então eu parabenizo a Alex pela essa iniciativa, por convidar, e agradeço aí, Salomão, pelos ensinamentos aí, pela brilhante fala aí. Espero que tenha contribuído também aí com todos. Salomão, bom, que você fizer suas últimas palavras aí para despedir do pessoal. Eu fico até assim, muito alegre, feliz de duas feras aí, a gente participar, um papo gostoso, poder aprender também bastante, trocar informação, e fiquei muito feliz. Eu acho que, como eu disse desde o começo, se a gente puder ajudar uma pessoa, quer que seja, que está acompanhando, valeu, mas o intuito é esse, uma conversa leve, agradável, padrão científico aí maravilhoso dos dois, e áreas afins. Eu acho que tem tudo relacionado aí, a saúde do homem, a saúde neurológica e psiquiátrica dos pacientes, e uma honra mesmo. Fiquei muito feliz, agradeço o convite mais uma vez, e estou à disposição para a segunda, para a terceira, quando tiver. Obrigado mesmo. Legal, vou cobrar, hein? Legal, obrigado. Porque eu sei que a agenda de vocês não é fácil, mas vamos tentar organizar assim, sem dúvida. E, olha, de novo, muito obrigado, pessoal. Prazer em revê-los aqui virtualmente. Espero que possamos nos ver aí em breve pessoalmente. E desejo boa noite a todos e que todos tenham uma boa noite de sono, né? Depois desse bate-papo. É isso aí, bom sono para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau.